Bom dia, meus amados irmãos, graças a Deus mais uma vez estamos aqui para a nossa escola bíblica dominical. Nesta manhã nós queremos falar um pouco sobre a questão da parábola do bom samaritano, né? Esse texto que nós vamos ler é Lucas capítulo 10, versículo 25 a 37. Abra a Bíblia de vocês aí nesse texto de Lucas, capítulo 10, do 25 em diante, diz o seguinte: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei, como lês? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo a ti mesmo. E disse-lhe, respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o moveu-se de íntima compaixão e aproximando-se atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo quanto mais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e fazes da mesma maneira. Amém? Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. E vamos orar agradecendo ao Senhor por ele ser misericordioso para conosco e poder sim nos dar a direção da lição da tua palavra. Oramos. Santo Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigado, meu Deus, porque até aqui o Senhor tem sido misericordioso e nos ajuda, Pai, a dar a tua direção, Senhor. Abre o entendimento de cada um para que possamos assim estar meditando na tua palavra. Muito obrigado por tudo. Eu te oro em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bem, meus irmãos, a parábola do semeador, né? Essa parábola é um texto bem conhecido, todo mundo já leu, já releu, mas cada dia que nós lemos eu volto a repetir que a palavra de Deus ela é viva e eficaz e penetrante como espada alguma de 2 gumes, né? Que ela sempre entra, ela penetra e divide juntas e medulas, e também ela é apta para discernir os pensamentos dos corações. Então, ela sempre vai estar nos ensinando alguma coisa, nos dando assim, o direcionamento de como nos comportarmos sempre, a cada dia, na presença de Deus. Amém? E nessa manhã, eu queria perguntar o seguinte: o que é amor ao próximo? Nós sabemos que do versículo 25 ao 29, o texto fala que um doutor da lei se levantou. Ele se levanta e vem para Jesus, como diz o versículo 25, né? O versículo 25 diz que: E eis que se levantou certo doutor da lei, tentando, dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então, ele veio com uma pergunta, ele vinha com uma necessidade, ele tinha uma necessidade, ele queria sanar a necessidade, porém, ele já estava convicto que dentro do seu procedimento religioso, ele não necessitava dessa ajuda, ele já existia uma contradição nele.
A realidade é assim, eles têm uma contradição, porque ele era o doutor da lei, conhecia a lei e veio se justificar. Sim, mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? Então ele começa, o versículo 25, 26, Jesus interroga, o doutor deixa bem claro, né? Fala com ele e deixa duas interrogações para ele pensar, que é o versículo 26, o versículo 26 que diz o seguinte: e ele disse, que está escrito na lei e como lês? Essas duas interrogações, de uma certa forma, deixou ele preocupado. Primeiro porque Jesus perguntou o que está na lei. Ele sabia, porque ele era conhecedor da lei. Agora, como é que você lê? Porque hoje nós temos um grande problema, que muitas pessoas lêem a Bíblia, prega a Bíblia e busca não o entendimento, o que a Bíblia está falando, assim o seu próprio entendimento. Ou seja, a minha necessidade é que diz o que eu devo entender e como eu devo entender. E era mais ou menos isso que ele estava praticando. A necessidade dele, ele queria, dentro do seu modo de pensar e agir, ele daria ele fazia a sua manobra, digamos assim, para poder lhe ser benéfico aquilo que ele estava falando. Então, e aí quando você vê, quando Jesus fez essas duas interrogações para ele, né, como o que está escrito e como você lê, como é que se interpreta? Então ele vai no versículo 27, e aí agora ele vem com um argumento tremendo, que diz, e respondeu, versículo 27, e respondeu ele, disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, nesse momento aí, irmãos, ele mencionou toda a lei, seja Levítico 19, 18, está nesse contexto. Deuteronômio 6, 5, capítulo 6, versículo 5, também ele conhece muito bem, né? Capítulo 10 de Deuteronômio, versículo 12, capítulo 30, versículo 6, tudo isso aí. E esses textos também foram mencionados por Paulo, quando ele escreveu a carta aos Romanos, capítulo 13, versículo 9, Paulo também relembrou o povo lá, que tinha uma confusão também, Paulo falou dessa questão, né? Que a questão do amar ao próximo, né? Que ele lá tinha aquela veemência para guardar a lei, mas tinha essa questão do amor ao próximo que não era tão praticado. Gálatas capítulo 5, também, versículo 14, Paulo também mencionou essa questão desse texto aí que o doutor da lei falou sobre o amor ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, tal e tal. E Tiago capítulo 2, versículo 8 também, Tiago, quando escreveu a sua carta, ele também mencionou esse texto. Mas voltando aqui para o doutor da lei, com esse texto, com essa afirmativa, ele se sentiu já, digamos assim, que 100% justificado. Mas como ele estava perante a autoridade maior do que ele, apesar de ele se sentir o chefe, apesar dele, como ele falou no versículo 25, eis que se levantou um doutor da lei, um certo doutor da lei, tentando e dizendo, mestre, apesar de chamar Jesus de mestre, mas ele, no fundo, ele tinha um certo temor. Então, o versículo 28, Jesus concorda com ele, né, no versículo 28, porque ele diz o quê? E disse-lhe, respondeste bem, faz isto e viverás. Você respondeu bem, seu doutor, mas você faz isso e viverás. Porque se você fizer isso, você vai estar realmente, se você fizer isso ao pé da letra, você vai estar realmente bem encaminhado para herdar a vida eterna. Sendo que Jesus já sabia que ele não fazia. Mas aí no versículo 29, Jesus, o versículo 29, ele começa querendo se justificar, diz, e ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? Agora aqui está o X da questão, de quem é o meu próximo? Porque já expus, em outras palavras, já expus para o Senhor todas as minhas convicções, todos os meus conhecimentos, e agora quem é meu próximo? Então, e agora Jesus abre o versículo 30 com a parábola, trazendo à tona todas as suas necessidades, suas dificuldades e as suas necessidades, e
de uma certa forma, mostrando para ele que só ele mesmo poderia se convencer que ele, como doutor da lei, mesmo como doutor da lei, ele estaria errado, né? Que aí o versículo 30 diz, respondendo Jesus disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e escapando se retiraram, deixando meio morto. Então aí agora ele entra nesse versículo, no versículo 31, né? Que ele fala do sacerdote, veio o sacerdote, versículo 32, veio o levita, ou seja, pessoas que desde quando Deus tirou eles do Egito, foram pessoas que foram assim separadas para desenvolver esse ministério, digamos assim, do amor ao próximo, de estar preocupado com o bem-estar dos outros, enfim. Mas eles não aceitaram esse desafio, nem o levita, nem o sacerdote, eles aceitaram esse desafio de rever a situação daquele homem que estava ali numa situação difícil. Eles não não se preocuparam com isso. Mas aí no versículo 33, aí Jesus coloca, ou seja, para ele, uma questão muito difícil para ele entender. Por quê? Porque ele diz, mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Moveu-se de íntima compaixão, um samaritano que moveu-se de íntima compaixão. Aí na cabeça dele, irmãos, ele a princípio, ele fica, nós podemos ver que ele fica um tanto quanto preocupado, porque o samaritano era um homem, era um povo que era discriminado pelos judeus, pelos os doutores da lei, os fariseus, os saduceus. Todo esse povo, eles tinham uma diferença, eles tinham se dividido e eles tinham uma diferença. Apesar de ser o mesmo povo, eles tinham uma diferença. Para eles, os samaritanos não valiam nada, mas ele agora está numa situação em que ele vê um dos dele, aliás, dois, né, tanto o sacerdote como o levita, não ter solidariedade com o seu próximo, com aquele homem que estava enfermo, mas ele vê agora um samaritano, que era dentro do contexto dos judeus, não ter coração, ser pessoas más, ser pessoas totalmente fora de sensibilidade, de amor. Então, dentro do entendimento deles, agora Jesus coloca essa questão para ele. E isso nos ajuda a entender, irmãos, que a diferença que Jesus faz na vida das pessoas, né? Então, aquele samaritano, nós sabemos essa parábola, tem pessoas que botam as representações nela, que não é muito viável, mas nós podemos ver que aquele homem, aquele samaritano, apesar de ser uma pessoa ruim, como eles tinham essa visão, mas Jesus está mostrando para eles que um homem transformado, uma pessoa que tem assim uma vida diferenciada, ou seja, que tenha um senso de sentimento, pessoa que tem um bom senso de sentimento, ele não vai olhar para pequenas questões, mas sim vai olhar para a necessidade de quem está em dificuldade. Então o samaritano foi lá sem problema nenhum, não olhou as consequências, não olhou quem era, ele simplesmente só queria ajudar. Então isso é algo que nós podemos parar e pensar e ver que realmente nós, como povo do Senhor Jesus Cristo, ou seja, a igreja do Senhor Jesus Cristo, tem que estar atenta a essas questões de ajudar. Mas ajudar, irmãos, ajudar aqueles que realmente estão necessitando e aqueles que estão se preocupando com a obra de Deus. Nós precisamos estar juntos. Nós precisamos estar realmente voltado, olhando, vendo, tendo assim cuidado nos mínimos detalhes. Porque às vezes chega uma pessoa fazendo uma grande propaganda, porque eu fiz isso, fiz aquilo, no entanto, ou seja, ele faz um e diz que fez 10, exagera nas suas informações, e muitas vezes a igreja, as pessoas, os irmãos, se comovem
e se envolve e começa a ajudar. Sendo que, às vezes, aquele que não deu tanta informação está fazendo bem mais, e só basta a gente olhar, só basta a gente ter atenção, que nós vamos ver que realmente está necessitado. Só a gente ter atenção. É só a gente não olhar de longe, olhar de perto, olhar com o olho da fé, olhar com o coração aquebrantado. Nós vamos ver que realmente nós precisamos a cada dia estar mais próximos uns dos outros para estar nos ajudando, orando, nos incentivando uns aos outros, contribuindo para que o nosso próximo não trabalhe, não se mate e a gente ficar vendo e não fazendo caso. Então, a gente precisamos fazer caso, ou seja, como a própria Bíblia nos ensina, que devemos chorar com os que choram e rir e se alegrar com os que se alegram. Né? Então, nós precisamos estar atentos a isso. Então, o levita, tanto quanto o levita como o sacerdote passaram, mas o samaritano, ele vem e resolve isso aí. Né? O samaritano, ele praticamente, ele fez aquilo que Jesus ensinou aos próprios judeus, lá em Mateus 22, 34 a 40, especialmente o versículo 39, quando ele fala do segundo maior mandamento, né, que é amar o teu próximo como a ti mesmo. Ele fala da questão todo o contexto da lei, e no final ele diz, e os dois maiores mandamentos são esses: amar o teu Deus com todo o teu coração e toda a tua alma, e o segundo, amar o teu próximo a ti mesmo. Então, agora o samaritano está colocando em prática essa questão do amar o próximo como a si mesmo. Ele não está deixando de lado, ele está realmente fazendo isso, né? Mas aí, seguindo adiante, nós vamos ver que essa palavra, Jesus estava ali falando com aquele povo, e ele estava dando bons ensinamentos, mas também ele estava nos ajudando hoje, nos dias atuais. Nós podemos entender e aprender muita coisa, porque a palavra de Deus, ou seja, aquilo que Jesus falou, ele serve para a gente aprender muito. Né? E agora nós vamos ver que quando Jesus vê que o samaritano fez aquilo tudo, aí o versículo 36 e 37, nós podemos ver que Jesus se volta para o doutor e pede uma explicação para ele. Né? No versículo 37, Jesus se volta para ele e diz o seguinte, versículo 36, e aí Jesus pergunta para ele, versículo 36, qual, pois, destes três te parecer que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? 3 pessoas, o sacerdote, o levita e o samaritano, qual dos 3 lhe parece ser melhor? Ou seja, ele provavelmente, pela lógica, ele era para ter sido um dos dois, ou o levita ou o samaritano, mas agora tem o levita ou o sacerdote, mas vai ter o samaritano na terceira pessoa, o qual desses 3 lhe parece ser próximo? Mas aí ele diz, aí versículo 37, e ele disse, o que usou de misericórdia, ou seja, ele nem ousou falar o nome do homem, o samaritano, mas o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai e faz da mesma maneira. Vai e faz da mesma maneira. Ou seja, por mais que você possa ver os defeitos de uma pessoa, os erros de uma pessoa, mas também tente sempre olhar as qualidades. Porque o samaritano tinha todos os erros. Mas Jesus estava olhando para ele e estava mandando ele, o doutor da lei, o doutor lá, olhar para as qualidades. Qual foi a qualidade dele? Misericórdia. Ou seja, misericórdia é o quê? É você colocar o seu próximo em primeiro lugar. E você está com o coração aquebrantado para ajudar, para, ou seja, ver o bem-estar do outro. Se doar, não medir as consequências. E agora Jesus vai, tu e faz o mesmo. Ou seja, faz da mesma maneira. Não queira usar do conhecimento, não queira usar das suas sabedorias, das suas eloquências, mas vai e faz o meu. Seja uma pessoa generosa, seja uma pessoa transformada. Seja uma pessoa transformada. E nós, pela misericórdia de Deus, já somos transformados pelo amor, pela misericórdia que Ele derramou sobre nós, levando ou enviando Jesus Cristo
a cruz do Calvário para morrer por mim e por você. E morrer pela humanidade, não só por nós, mas pela humanidade. Por isso que nós devemos estar atentos, buscar a cada dia se preocupar com isso. Orar a Deus por nós mesmos, para que Deus mova os nossos corações mais e mais, para que nós possamos assim estar atentos e poder, sempre que necessário, estar aptos a ajudar, a contribuir com quem está necessitando. Estar olhando e vendo que a obra de Deus, ou seja, Deus nos deu uma responsabilidade. Ele, se quisesse, ele poderia fazer, mas ele não quer fazer, ele quer que a gente faça. Ele convida a mim e a você. Ele nos salvou para isso, para a gente fazer algo por ele aqui na terra. Com a ajuda dele, é claro, mas para isso precisamos estar disponíveis. O doutor lá não estava tão disponível assim para mover o seu coração, para abrir o coração para Jesus, para entender que aquilo que ele estava querendo fazer ou falar não levava ele mais a lugar nenhum. Mas agora ele precisava de uma mudança de vida, ele precisava agora realmente não se justificar mais, ser justificado por Cristo, tendo o arrependimento dos pecados dele e confessando o pecado dele. Ele não queria fazer isso, mas diante da situação ele viu que ele precisava realmente mudar, porque Jesus falou para ele: vais tu e faz da mesma maneira. Se você vê naquele samaritano algo maravilhoso, se você vê naquele samaritano que realmente teve algo diferenciado, agora vai tu e faz da mesma maneira. Não lhe resta mais nada, doutor, se você não for fazer da mesma maneira. Então nós precisamos realmente ver que isso é uma grande lição para nós, que precisamos assim a cada dia ser misericordioso uns para com os outros. Precisamos sim de vivermos, mas precisamos de ver também a necessidade do próximo e amar ao nosso próximo como a nós mesmos, porque sem amor, sem isso nós não vamos chegar a lugar nenhum. Amém? Que Deus nos abençoe nessa manhã e que todos tenham assim um resto de dia na presença do Senhor e um bom almoço a todo mundo. Vamos orar encerrando essa primeira parte, essa EBD, aliás, e vamos assim começar a nos preparar para o nosso almoço. Oramos. Pai, obrigado pela tua palavra, fala aos nossos corações, ó Deus, dirige em tudo e permita, ó Deus, que possamos fazer tudo para louvor e glória do teu nome. Senhor Deus, com o culto à noite, que o Senhor venha assim falar profundamente aos nossos corações, que a tua palavra, Pai, possa assim me abençoando grandemente. Eu te oro e te agradeço por tudo, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.